Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do nosso Evangelho no Lar. Que seja uma noite edificante, de muito conhecimento, muito amor e muita certeza no coração de que Jesus está ali sempre para nos ajudar, nos amparar. Bom, vou começar. Bom, boa noite, né, André? Boa noite, Desculpa, boa noite gente. a todos. Eu vou começar fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O texto diz: viver pela fé, mas o justo viverá pela fé, diz Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, supuseram que viver pela fé seria executar vigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Paulo afirma que o justo viverá por fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Bom, então é isso. O que nós temos aqui para dizer, em resumo geral, e o André vai nos ajudar, é que não basta apenas estarmos em templo, estarmos ali seguindo algumas leis feitas pelo homem e não sermos de coração aqueles que vivemos pela fé, que somos resilientes, que entendemos que coisas ruins também vêm, mas tudo passa e tudo é um aprendizado para que a gente entenda que há forças divinas. O justo viverá pela fé. Gente, esse versículo, ele é um versículo de um poder tão absurdo que, se a gente for olhar nos livros de história, a revolução, né, vamos dizer assim, protestante, ela surgiu dela. Martinho Lutero, quando leu isso aí, ele viu muito claramente que o que conta não são necessariamente nossos atos, que são por vezes atos levianos. Mas o que vai nos aproximar de Deus é a nossa fé. É acreditar que nosso Deus é justo e bom. E o nosso templo, né, interior, o nosso estar templo limpo, inteiro, exatamente. Estar vivendo ali em obediência ao que Ele quer que sejamos. A gente vê no texto que fica muito claro, né, que a nossa condição terrena, a nossa condição em Gaia, ela é uma condição de prova e expiação. Agora pensa, você, Lu, você crê em Deus, você professa a palavra de Deus. Tá fácil para você? Não, jamais. Não tem essa promessa em lugar nenhum. E a gente vai ler, daqui a pouco,
capítulo Cristo Consolador, que ele vai ao encontro a esse texto aí, né? Que a promessa é que o seu fardo pode ser mais leve, desde que você faça por onde, né? Mas ele existe. E passa pela fé. Então, que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo para a gente conseguir atingir. Da melhor maneira. Vamos fazer a nossa oração de abertura. Pai Celestial, nosso Mestre querido, Mestre Jesus, Mãe Maria, todos os nossos irmãos que nos auxiliam, nos fortalecem na nossa causa, na nossa casa, no MAP, todos os nossos irmãos de luz. Gratidão por mais um dia podermos estar conversando, falando, estudando a palavra do Cristo. Que esta palavra possa nos energizar, possa nos fortalecer e com isso, a cada dia mais, evoluirmos, cumprirmos a missão que escolhemos nesse plano. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, conforme eu disse, a gente vai ler hoje o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu acredito que seja dos capítulos mais lidos, assim, no mundo espírita, porque ele realmente é uma dádiva. Ele diz o seguinte, no item 1, o jugo leve. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquela que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, sem nenhuma esperança, lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e é suave, pois apenas impõe como dever amor e caridade. E aí vale nesse momento a gente também ler a instrução dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, que ele diz o seguinte: venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantam as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um cefeiro, reúne os feixes e bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. O jugo leve. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é a promessa que ele traz. A promessa que temos um Cristo consolador. Temos um Cristo que ele sabe da nossa condição, ele
pela misericórdia de Deus, né? Ele veio habitar entre nós, nos tirar das trevas e nos ensinar a lei do amor. É difícil nos emocionar quando a gente olha para o lado, né? A gente olha o que está acontecendo no mundo nesse momento. E a gente vê que a gente é guiado por um Deus justo e bom, que o nosso Cristo, ele é consolador, e que essa promessa, Jesus pede muito pouco em troca. Ele pede a observância de 2 leis. Ama teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo Como a ti mesmo. como a ti mesmo. Ele não fez 300 leis. Ele fez 2. Ele ensinou 2. E se a gente for olhar, ambas passam pelo princípio da humildade. Sede humilde, ama teu Deus. Ele, como diz no texto, ele é aquele que faz germinar as plantas, que faz as ondas e as marés se movimentarem. Ele é aquele que dá o dom da vida. E ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, onde está o como a ti mesmo? É você zelar pelo teu corpo, pela tua alma, para que você, estando bem, você tenha condição de ajudar melhor o teu próximo. Sim, assim como tem o exemplo, né, no avião, para você salvar, né, numa situação de risco, primeiro você usa a máscara de oxigênio em si para ajudar o próximo. Porque senão, se você não estiver bem, você não tem como ajudar o próximo. Se você não tiver amor por si, pelos seus atos e acreditar, ter a fé divina no Senhor, como você vai falar da palavra? Como você vai ter atitudes que exemplifiquem esse amor que o Cristo, né, nos deu? Exatamente. A gente sabe, Deus sabe tudo sobre nós. A gente sabe que na hora do desespero, né, muitas vezes a gente pede o auxílio a Ele, mas a gente duvida, né? Será que eu vou receber essa graça? Vou ter uma resposta positiva aos meus pedidos de socorro? O famoso homem de pouca fé, né? Mas... Tu pode andar sobre as águas. E tudo tem o tempo certo, né? Também não é assim no nosso tempo, né? A gente está aqui no desespero nesse minuto e achar que vai fazer uma oração e daqui a meia hora já está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Muitas das vezes, né, o Cristo está ali do nosso lado mostrando essa atitude foi certa, bota a gente para pensar. Mas Ele está ali para nos consolar e mostrar. Tem o jugo, né? Uhum. Todos nós vamos carregar esse feixe, mas ele pode ser mais pesado ou mais leve dependendo das nossas atitudes. Exatamente. Né? Do nosso entendimento do que podemos melhorar. Porque também não adianta entender e não mudar as atitudes. A gente até tem que buscar sempre. Esse fardo, gente, ele vai ser renovado constantemente. Aqui é um mundo de provas e expiações. Então essa fé, né, que a Lu leu no primeiro texto, o justo viverá por fé, pela fé. E a gente vê que nesse texto do Evangelho, os problemas continuarão. O fardo continuará sendo renovado, ou seja, a gente veio para carregar pedra, mas essa pedra pode ficar mais leve. Pode. Ou até, se me permite, essa pedra pode ser outra. Errar coisas novas. Evoluir. Mudar o nosso padrão de erro, o nosso padrão de falha. E assim evoluir. Mas vamos continuar carregando pedra. E aí essa sabedoria é que Jesus fala, né? E daí a emoção, sempre que eu leio esse texto, a promessa que Ele está do nosso lado. E pede pouco para isso, mas é um pouco que
é a essência do que Gaia é. A nossa vinda para esse plano, a essência está aí. E amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo que a gente veio fazer aqui. Né? Isso é o resumo de tudo. A gente vê que tem uma parte... Esse aqui, que diz, né? O Espírito de verdade, ele mostra que o Espiritismo, olha só, você vê que quando ele falou lá, como eu fiz outrora, lá com o povo 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, hoje eu venho lembrar que o Espiritismo, ele está aqui como o terceiro advento, grande terceiro advento, para poder alertar o homem da necessidade de seguir o Evangelho, de seguir o ensinamento do Cristo. É gratificante. Interessante quando eu falo do Espírito de verdade, porque todo o Evangelho, ele é ditado por diversos espíritos em cada capítulo. No capítulo 6, ele é interessante que só o Espírito de verdade que fala. Só o Espírito de verdade é quem instrui. Né? É uma curiosidade, mas interessante isso. E é isso. O que falar. Essa foi a de nossa... um Cristo Consolador. Nosso entendimento, e que seja levado a todos vocês dessa forma também, sempre a busca por errar menos, né? Bom, então agora vamos fazer a nossa prece final, tá? Agradecendo aqui, Pai Celestial, Mãe Maria, Mestre Jesus, todos os nossos mentores dessa casa, todos os nossos mentores e anjos da guarda que estiveram aqui presentes nesse estudo. Somente agradecendo mais uma vez essa oportunidade dessa noite aqui em paz, em tranquilidade, recebermos mais uma vez esse ensinamento do Cristo, mostrando que há consolo sim. É só a gente pedir com fé, com justiça, e Jesus não vai nos abandonar, vai estar sempre do nosso lado, nos mostrando o caminho certo a seguir. Tenhamos uma semana de muita saúde, muita luz, muito amor, muita humildade, fraternidade. Que a caridade esteja sempre à nossa disposição para que a gente possa ajudar aquele que mais precisa. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos tomar água que colocamos para fluidificar, tá? E durante a semana continuar tomando também, que isso é bálsamo para todas as nossas necessidades e saúde. E agradecidos. Vamos juntos. Vamos juntos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.